Olá pessoal, bem-vindos ao canal Aulift Engenharia de Rigging. Estamos aqui hoje no programa Café na Aulift, onde a gente tem aí um convidado para conversar, para a gente falar sobre movimentação de carga, falar de um modo leve, de modo descontraído, trazendo aí informações relevantes ao nosso dia a dia, né? Trazendo aí a vocês tanto dúvidas, sanando dúvidas, trazendo conhecimento, conhecendo também aí o pessoal para conhecer os nossos convidados, tanto da parte operacional, da parte técnica, da parte administrativa e fabricantes, né? Que é o caso de hoje, que nós estamos aqui com um fabricante. Mas antes da gente passar a palavra para ele se apresentar, para a gente conversar aqui sobre os assuntos, sobre bons assuntos, né? Queria pedir para vocês aí, para esse vídeo ter um engajamento, ele ter aí um bom alcance, todo mundo aí conseguir entender e compreender esse nosso projeto aqui. Então peço para vocês se inscreverem aí no canal Aulift Engenharia, se curtirem aí esse vídeo, não esqueçam de compartilhar com colegas, com amigos aí esse nosso bate-papo e também comente, né, os comentários aí, isso é bom para nós, né, para a gente poder entender, interagir com o pessoal. Solicitem também aí nos comentários quem que vocês querem ver aqui no próximo programa, né, quem é interessante estar aqui. Fica aí o convite aí para vocês, né? Colocarem aí nos comentários quem é a pessoa que vocês querem aqui batendo papo conosco, tá certo? Antes de apresentar aqui o nosso convidado, tem outra situação também. Primeiro eu quero pedir desculpas ao convidado, porque ele já esteve aqui, a gente já fez uma gravação, eu estava até conversando com ele aqui nos bastidores. Foi o melhor programa que nós tivemos. Não estou aqui falando que os outros programas dos outros convidados foram ruins, né? Mas o dele aqui foi muito bom. Foi um ótimo programa. Porém, tivemos um problema de áudio e vídeo, né? De áudio na época. E hoje já corrigimos, temos backup, tem uma série de outras situações. Estou monitorando a todo tempo aqui o áudio para não perder nada, né? Então peço desculpas aí e perdemos um excelente episódio da temporada passada, né? E agora a temporada 2024, fiz questão de trazer ele aqui para ser o primeiro para a gente conversar aqui. Então aí, Jorge, se apresente aí, fique à vontade. Obrigado, Jefferson. Desculpa. Obrigado, agradeço sempre a oportunidade, né? Realmente estava lembrando no último que a gente fui até o Edinaldo, pôde, hoje ele não teve agenda para vir junto, né? Foi aquele papo descontraído que a gente acabou abordando, sei lá, 50 assuntos diferentes, foi muito legal, né? Mas me apresentando aí para a galera, eu sou o Jorge, sou o CEO, né, o diretor executivo lá da Tecnotêxtil. Minha formação não tem nada a ver com movimentação de cargas, né? Eu sempre quando dou os treinamentos falo isso também, né? Sou formado em contabilidade e economia, né? Nada a ver, né? Mas aqui acabo atuando muito, né? Minha vida profissional inteira foi na Tecnotêxtil, né? Então a gente sempre atua ali diretamente na parte de engenharia. E de uns anos para cá, né? Já faz já uns 10, né? Que eu tô atuando direto lá no secretariado da norma que a gente faz, né? No nosso comitê de cintas têxteis, vamos dizer assim, né? É um comitê dentro do CB17, que é da indústria têxtil, que trata de movimentação de cargas, né? Então aí que eu fui ganhando mais experiência, né? Eu costumo brincar que eu sou a base de dados da norma ambulante, né? Bem ou mal, eu que digitei aquilo tudo, né? A gente participar das reuniões e coordenar é uma oportunidade de ouro para aprender, né? E aí o Edinaldo também me forçando sempre nessa parte, né? Eu comecei a dar esses treinamentos, né? A gente começou em 2018, abriu ao público, né? A gente sempre, a vida inteira, né? Principalmente desde a primeira edição da norma, né? 2008, a gente faz treinamentos para todo mundo, mas de maneira pública, anunciando, né? Sem necessariamente ser cliente, a gente faz desde 2018 e dali eu comecei a atuar diretamente nesses treinamentos. Daí que vem minha experiência nesse mercado, né? Lá na empresa mesmo eu lido com a parte administrativa, lido um pouco comercial com a parte de P&D, né, engenharia, mas basicamente minha formação não é nessa área, mas a experiência são muitos anos, né?
A gente acaba coletando. Então, essa parte da norma, né? A gente vai até abordar bastante ela, tá até na nossa... na pauta aqui da conversa, porque ela teve uma revisão recente e eu uso o Jorge bastante aí, né? Até eu incomodo muitas das vezes com dúvidas de utilização, né? Deu um problema ali, um cliente, estamos numa operação e naquela operação está se querendo usar uma cinta de um determinado modo, de outro, eu sempre recorro ao Jorge. Aí já manda o print, né? Não pode conforme esse item. Pronto. Já resolve na hora, né? Ele é aí a consultoria ambulante nossa também, né? Então, também deixo o agradecimento a essa parte que você faz aí. Acho que não deve ser só com a gente, Sim, né? todo mundo. Todo mundo deve te ligar. Teve esses dias, entrou em contato, o pessoal não acredita, né? Todos eles ficam impressionados. Entra lá no nosso site, fale conosco, manda uma dúvida. Normalmente é questão de minutos. Eu, Jorge, estou respondendo, né? E o pessoal fica meio em choque, né? Vê lá, diretor executivo. Muitos falam, nossa, obrigado, tipo, muito rápido, etc, né? Mas esse é o compromisso que a gente tem, né? E aí a galera pega o WhatsApp na assinatura de e-mail e tal e vira mais um ponto de contato e tá toda hora, né? Isso. E eu vejo, cara, muita gente ainda não sabe nem que a norma existe. O último que eu atendi do Fale Conosco, ele tinha dúvida lá de tolerância de corte, aquela questão clássica, né? Que não tem tolerância para corte. Aí eu expliquei, conforme norma, tal. Ele, que norma? Respondeu o e-mail, né? Poderia me dizer qual que é essa norma? Eu nem me liguei, né? Fui tão automático. Aí eu expliquei para ele, conforme norma, 15637, tal. Mandei o print da tela. Porque ainda é muito desconhecido, né? Porque no outro podcast que a gente fez aqui, pena que o público não vai conseguir ver, a gente espalhou aqui na mesa, né? Na mesa lá no outro escritório que nós tínhamos no Carrão, até esclarecendo o pessoal, hoje nós estamos aqui em Guarulhos, mudamos toda a estrutura da empresa. Ficou chique. Ficou bom, ficou bacana. E depois a gente vai fazer aí alguns views aí pro pessoal, dar umas voltas aí no pátio, né? A gente está esperando chegar ainda alguns equipamentos para começar a movimentar essa parte. E o pessoal vai conhecer bastante aqui a nossa estrutura. E no outro podcast que a gente conversou, que nós tivemos aqui, foi muito interessante. O pessoal não viu isso, mas vamos marcar depois aí com o Jorge para voltar, né? Só pra gente fazer do mesmo jeito com o Edinaldo e espalhar aqui as cintas, cara. A gente pegou, esse defeito, como que é? Filmamos ali aquele trecho daquele defeito, teve uma explicação daquele defeito, né? E isso vai ser muito interessante aí para um retorno, né? Com certeza. Pode ser até a oportunidade do Edinaldo vir aí. Ele faz essa parte, né? Muito, muito bacana. Eu ia roubar umas amostras, só que como eu te expliquei, tá tendo treinamento bem ontem, né? Quinta e sexta, né? Tá sendo gravado hoje aqui na sexta. Tá tendo treinamento, então eu não tinha nem como ir lá no auditório e roubar os materiais de treinamento que estava sendo usado, né? Certo, bacana. Mas fica para uma próxima, é uma boa, sim. E aí, o Jorge, essa questão da norma que ela vem, o pessoal também, mesmo o pessoal que sabe que essa norma existe, também não sabe que ela foi revisada recentemente. Né? Até para nós aqui, tivemos que adquirir, compramos a norma, reformulamos também o nosso treinamento. Cara, eu passei Tem dias uns detalhezinhos ali que faz toda a diferença, né? Você sabe o que eu fiz? Eu peguei todo o meu material antigo, não vou revisar mais isso aqui. Peguei o material antigo, joguei fora e comecei de novo. Pra ter uma... Toda vez que sai uma revisão assim, eu faço um treinamento lá para os nossos, né? Porque a gente tem, não sou só eu o instrutor, né? Tem o Edinaldo, que me instruiu a ser instrutor, e temos mais uma série de pessoas, né? Inclusive representantes comerciais nossos que estão habilitados para dar esse treinamento, né? Então eu fiz um cara crachá. Eu fiz, né, sabe, 2 telas, uma tela norma aqui, a norma atual, e fui comparando e fiz uma apresentaçãozinha com as diferenças, né? Não foi uma mudança tão drástica quanto a de 2017, que era a última, né? A de 2017 em relação à anterior, aí foi realmente uma revolução, né? Porque foi quando a gente deu o tapa na norma para ela poder ser auditável. Ela era uma norma de inspeção, fabricação, testes, tal. Ela passou a ter homologação lá. Aí mudou completamente, né? Foi os itens bem mais espalhados, né? Porque é uma norma que fica... Como é que eu posso dizer? Uma empresa de certificação pode fazer um programa de auditoria em cima dela.
tem uma norma para isso, que é 17.000, cadê minhas colinhas? É 17.007, se eu não me engano. Deixa eu só ver aqui se eu não falar besteira. 17.007, exatamente. É uma norma que determina... Ela não é uma norma de requisitos, né? É uma norma de orientações, mas... Então, em vez de ter os dev lá, vai ter convém, recomenda-se, né? Uhum. Então, a BNT, NBR, ISO, IEC 17.007, avaliação da conformidade, orientações para a redação de documentos normativos adequados ao uso na avaliação de conformidade. Então, que eu saiba, é a única acessório de movimentação de carga que dá para ser auditado é Cintas, porque tem uma norma bem elaborada, vamos dizer assim, né? Se eu pegar uma norma de, sei lá, de manilhas, de gancho... Nossa, de manilha eu aprendi uma coisa na prática que não vou nem comentar agora, né? Mas eu quero depois trazer aqui o pessoal da Van Best, né? Também. Eles já tiveram aqui, a gente já conversou. Mas você vai ver que a maioria das manilhas deles não vende conforme a NBR. Não vende conforme a NBR. Não tem nem como. É uma norma... Eu peguei um exemplo bem filha da mãe, né? Mas mesmo as normas bem elaboradas, por exemplo, a 1556, as de corrente, são boas, né? São muito boas. Só que eles não pensaram ainda nessa questão da homologação, que é bobeira. De repente você tem duas frases, transformar em 2 itens, que é para o auditor poder dizer conforme item tal. Então são pequenos ajustes que eles não sofreram ainda essa pressão, né? Porque produção mecânica de materiais metálicos é um pouco mais padronizada. Cinta é um troço mais complicado, é uma manufatura, né? Então o mercado, a gente não fez de bonzinho, né? O mercado que nos pressionou, vocês têm que ser certificado na norma. Tá bom, aí revisamos a norma para poder ser auditável, né? A nossa certificação voluntária não é porque a gente é otário, gosta de gastar dinheiro com a BNT todo ano fazendo ensaio e inspeção. É porque os clientes exigiram, né? E essa revisão, então, foi punk. Essa de agora mudou pouca coisa, só que o que mudou, que nem a questão da forca lá, você deve ter visto, né? Sim. Então foi punk, foi mudanças assim que o cliente no dia a dia vai pegar assim, então eu falei, eita, não pode mais, né? O cara tá acostumado a vida inteira, né? A fazer aquilo. Nós já tivemos resistência aqui, tá? Assim, quando mudou a norma, já tínhamos planos elaborados para executar agora no começo do ano, tal. E estava o plano com uma amarração direta, sem não pensado como a norma hoje está, que nós vamos falar sobre isso, sobre a forca, né? Mas depois que publicou a norma, tem que revisar. O próprio cliente, mas peraí, o que aconteceu? Aconteceu uma mudança. Aí, já adiantando, é usar cinta tubular, velho. Cinta tubular não tem problema, né? Pra quem tá perdido, não tá entendendo ainda, né? Primeiro tem lá uma matéria lá no site da Tecnotexto explicando um pouquinho melhor. Eu, inclusive, fui bem crítico, né? Norma é feita sob consenso, né? Não tem... Não é o Jorge que acha o que quer, né? Exatamente. Porque eu fui meio que contra isso. Essa observação já tinha na norma, inclusive, como orientação, né? Então, o meu principal argumento é a questão da, vamos dizer assim, da comercialização, vamos dizer, né? Então, as normas têm que ter uma compatibilidade internacional. A nossa norma saiu um pouquinho disso, né? Então, por exemplo, se eu for vender no Mercosul uma cinta de 120 milímetros com uma forca lá com um xizinho, VNBR, que cazzo é zesto? Que é isso, né? Ah, não, a norma no Brasil não sei o que, mas não sou do Brasil, né? Então, já tem alguns clientes movimentando nesse sentido. Não, então me vende conforme N. Bom, isso seria uma situação que eu ia te falar até da norma. A questão de... Vamos começar aí, acho que pela norma. Acho que seria interessante. Lembrando aqui, né? É um requisito interessantíssimo, sim, né? Tem todo sentido. Não estou entrando nessa parte, né? Pelo amor de Deus. Né? Eu queria ver a situação. Você entrou na questão do Mercosul, né? E o primeiro item que a gente vai olhar quando você faz a aquisição de cintas, você adquiriu a cinta, chegou para você agora. Eu vi na norma, eu não tinha visto isso na norma anterior. A nota fiscal, ela tem um direcionamento para o Mercosul. Já desde 2017, sempre teve. Não é direcionamento para o Mercosul, ela entra com o requisito do NCM, que é o código fiscal, né? O código tributário, né? Isso tem consultas públicas, né? Aqui no Brasil, na Receita Federal, etc.
Então, isso está na parte de inspeção de recebimento. De Né? recebimento. Então, é aquele negócio, receber o material, ver a classificação dela se está correta e ver se o certificado, a etiqueta, é isso que diz basicamente nesse item. Né? Se a etiqueta tem tudo que tem que ter, se o certificado tem tudo que tem que ter, e se na nota tem o código correto do produto. É isso. Isso não foi pressão minha também, parece, né? Porque a gente sofre muito, a nossa concorrência tem concorrentes bons, tem excelentes, inclusive, tem pelo menos um que eu posso dizer que é excelente, e tem uma grande maioria, né, que não tem o mínimo de ética, vamos dizer assim, né? Então o pessoal importa os materiais, como eu já vi casos, né, infelizmente não posso provar, não posso trazer aqui para mostrar, óbvio, né, totalmente errado do ponto de vista moral, né, mas eu já vi cinta sendo trazida como resíduo, né? Então, o cara não paga imposto de quase nada, enfim, né? Então, foi por pressão até de outros fabricantes nessa edição de 2017 colocar esse requisito lá. Essa parte até de fabricação, eu queria até entrar um pouco também nesse assunto, né? E voltar até o tema daqui no cronograma ali de pauta, né? Bom, você falou um pouquinho aí que tem concorrentes, né? Esses concorrentes eles estão no mercado e a gente vê na qualidade da cinta, na qualidade. Se eu pegar uma cinta que eu já sei, poxa, esse cara aqui ele faz certinho, esse não faz. Só de você olhar na cinta você tem um direcionamento, né, Jorge? E, bom, eu peguei aqui já concorrentes de vocês. O cara vem fazer uma visita na minha fábrica. Tô indo aí. Beleza, fui lá na fábrica. Era uma garagem, um negócio tudo bagunçado, tudo solto. Cara, eu tava te falando, garagem, não tem problema. Como que tu acha que a gente começou? Então, só que organizado, organizado. Né? Chegou ali, não dá para você atrelar nossa marca a uma marca... que você vê que não tem essa qualidade. É, né? O que você está falando. Às vezes você olha assim, você olha o produto e você já fala, nossa senhora. Né? Só na inspeção no olho, assim, né? Aí é o seguinte, como que começou aí a Tecnotêxtil e a Levitec? É isso que eu queria entender, a história dessas duas empresas, né? E também para a gente falar um pouquinho o que cada uma faz. Trouxe até uma colinha aqui para nós. Basicamente, a Levitec hoje é uma marca da Tecnotêxtil, né? Tecnotêxtil tem as marcas registradas, a própria Tecnotêxtil, Levitec, Levifix e Trick. São marcas que a gente foi registrando ao longo do tempo. A Levitec era uma empresa mesmo. Então, a primeira cinta que o Brasil viu foi lá na década de 80, a Levitec. Levitec era mais um montador de cabo de aço, né? Montador de linga, né? No caso, né? Comprava cabo de aço, soquete, tal, fazia as lingas. Era aqui em São Paulo, no Cambuci, se eu não me engano. E basicamente era isso. Mais uma, na época não eram tantas, né? Hoje tem bastante. Tem bastante. Né? Mas enfim, um cliente foi lá, falou: olha essa bagaça aqui. Esse pano aqui que diz que levanta 2 toneladas, né? Então foi uma cinta americana até na época, né? Aí o Ronaldo, o Chicão que me contava essas histórias, né? São os primeiros sócios lá da Tecnotêxtil, já não estão mais. Basicamente eles correram atrás, né? Temos até um post aí na nossa timeline lá de redes sociais que fala sobre um pouco dessa história, né? Eles foram atrás de um costureiro de paraquedas. Um cara que é especialista em fazer paraquedas na época, não sei se trabalhava ou fazia serviço para o exército lá na época, enfim. E aí fizeram os primeiros projetos de cinta, vamos dizer assim, né? Então a gente costuma dizer, embora não tenha também uma evidência, né? Não era aquela organização top que nem hoje, né? Fácil rastrear tudo, né? Mas a gente coloca o marco que a partir de 83 você no Brasil já tinha onde comprar cinta, vamos dizer assim, e era a Levitec. A Tecnotêxtil surgiu em 91, 20 de dezembro de 91 foi quando a gente fundou a Tecnotêxtil, né? A gente, né? Eu, meus pais, né? A gente chegou para o Brasil aqui em 90, nós somos de fora, né? De Portugal, praticamente irmãos, né? E em 91 fundou a Tecnotêxtil, que fazia só fitas. Essas fitinhas que você tem aquela por ali enrolada, por exemplo, né? Então a gente fazia as fitas e era praticamente de um cliente só, Levitec, né? Então eles também precisavam um bom fornecedor de fita, vamos dizer assim, né? E aí já veio essa cultura, né? Aí eu atribuo muito aos meus pais, né? Até hoje a Tecnotêxtil tem essa cultura de
segurança em primeiro lugar, de excelência na qualidade. Então ali já era fio patenteado. A cultura do europeu. Tipo isso, né? Meu pai é um monstro, né? Os dois, né? Meu pai e minha mãe, né? Com, sei lá, 23 anos de idade já tinha fábrica com mais de 100 funcionários lá em Portugal. E era confecção também. Eles eram da indústria de sapato, né? É muito engraçado como algumas coisas são parecidas, né? Os mesmos processos, corte, costura, urdição, não sei o quê. Tem algumas coisas similares, né? Até inovações que ele trouxe aqui para a Tecnotextil, carrinho de transporte, tudo copiado da indústria de calçado lá de Portugal, né? E então, basicamente, a gente já, na época, buscou fio de altíssima resistência, né? Os primeiros fios de poliéster de alta tenacidade a gente trouxe. Era um fabricante, inclusive, acho que na África do Sul. Então, a gente já começou, desde 92, 93, já estava importando material. Já começou sério, vamos dizer assim, né? Aí não durou muito, né? 94, a Tecnotextil basicamente comprou a Levtech, né? Inverteu, né? A gente juntou as empresas, aí fechou a parceria mesmo, né? Tipo sociedade e tal, bonitinho. E mais, cadê você? 2 anos depois, tô vendo minha colinha aqui, aí a Levtech deixou de existir lá em São Paulo e veio para Santos, lá para nossa unidade. Aí ficou tudo lá, né? Porque a gente fazia fita, eles faziam costura e tal, né? E lá você tem também uma situação mais fácil de saída para importação, né? Também, Transporte, né? para importação, ele tá mais fácil. Até que é pouco, né? Mas tem. Hoje não, por causa do aeroporto, também é muito aéreo. Né? Tem clientes e clientes, né? No Mercosul, às vezes, quando tem urgência, vai de avião mesmo. Vai de avião. Mas o pessoal pensa que a gente está do lado do porto. Ah, vocês vendem muito pro porto. Não, né? O Porto de Santos é a característica de container, grãos. Sim. Então, a gente tem um cliente que é excelente lá, que é a Armada, né? Que eles, Sim, eles alugam. Você já deve ter conhecido eles. Conheci recentemente. Agora, no final do ano, nós fizemos uma operação junto com a Ideal, né, lá do Porto. Desmontamos um descomissionamento, um transportador, um carregador de navio. Se eu não me engano, da década de 80. O cliente não tinha desenho, não tinha nada. Chegou aqui... chegou com a foto e falou, é isso aí. Desmonta aí. Aí tivemos que fazer... Tá até para entrar uma matéria futuramente aí no nosso... Tanto no site como nas redes sociais, desse trabalho. Então nós fizemos aqui todo o levantamento, peso de peça por peça, parafuso por parafuso. Subimos lá para poder saber o peso para começar o pessoal pensa, né? A gente faz os treinamentos, né? E fala, então, você sabe que o peso da carga é esse e tal, o uso da cinta assim, perde tanto do ângulo e tal, mas e quem disse que a informação do peso é fácil? O peso está certa, né? Então, aí nós conhecemos a Armada, porque na hora de... Fizemos o plano de amarração, todo o plano de içamento, e o cliente lá, afinal, não tinha os acessórios, a Ideal também não, né? Então, a Ideal mesmo que fez a ponte com a Armada. Então, aí eu acabei conhecendo eles são o pessoal. inteligentes. Por exemplo, o cinta tubular, eles não ficam comprando sem proteção. Sim. Faz o esquema de recap, também tá do lado, né? Pelo amor de Deus, né? Então, eles são experientes já nisso, né? Então, é só eles que a gente tem de cliente no Porto, basicamente. Né? Vou ver se eu consigo trazer eles aqui também pra gente bater um papo, apresentar o tipo de serviço deles, que é muito interessante pro mercado. Acho que, aluguel, né? Acho que o mercado não conhece o serviço deles. Eles ficam ali em Santos, mas o mercado, no geral, não conhece. Sim. É muito interessante, né? Nós mesmo, até para cliente final, já fizemos algum aluguel. Porque, por exemplo, a cinta de 1.250 toneladas. Desculpa, falei cinta, manilha. É muito caro. O cara não vai comprar para fazer 2 operações. Exatamente. Entendeu? Então é isso que a Armada sacou esse mercado muito bem, né? Aluguel de acessórios para movimentação de carga. Aí eles fazem todo o controle de inspeção, bonitinho. E né? Tudo muito bem documentado. Eu achei bem bacana isso aí. Bem legal. Né? Aí, Jorge, o que acontece? Vocês entraram com a parte de cinta no mercado e eu vou falar por mim, tá? Década de 2000, quando eu comecei a trabalhar. O que acontecia? Cabo de aço. Vamos fazer içamento cabo de aço. Eu fui ajudante, fui sinaleiro. Eu trabalhei ali realmente com a mão de obra ali, fazendo a amarração. Muito tranquilo, diga-se de passagem, né? Cabo de aço é fácil de trabalhar, né? Hoje em dia tá muito bom, mas naquela época cabo. Você colocava o cabo, passava para você
um conforto. Hoje a gente entende que era um conforto, você entende que é um conforto visual. Mas ainda tem alguma resistência. Tem. Então naquela época você olhava assim o cabo, beleza, tá com o cabo, tá legal, vamos subir, né? Agora, quando passava pra cinta, você olhava, cara, tô subindo isso com pano, é pano, não vai dar certo, vai dar errado. Então tinha uma resistência tanto do operador. Primeiro era o operador não vou usar, ele já não queria usar cintas. Depois a gente, sinaleiro mesmo, já não queria usar também. Queria usar porque era mais prático, mas ficava com aquele receio de medo de acontecer alguma coisa. Sim. E você via também o pessoal de compras com aquele medo, o pessoal de gestão com aquele medo. Se é um bom comprador, o medo é justificado, porque você vê lá, ó, cabo, R$5.000, a cinta, mesma capacidade, 1.000. Você fala, eita, porra, tem coisa aí. É natural, né? Você vê mas é porque realmente custa menos, né? Enfim, no começo, eu lembro de algumas histórias lá. Renato já se foi também, né? Ele sempre contava essa história, um vendedor lá antigo, carioca, já até faleceu, inclusive. Ele falava que tinha cliente que ele tinha que passar debaixo da carga. Não, pode ir, eu fico embaixo. Tal, né? Absurdo, né? Pelo amor de Deus. Hoje... Mas eu sempre... Em nenhum momento isso daí não é uma boa ideia, né? mas isso... por quê? Pra provar... Porque realmente... Mesmo nós, assim, né? Mesmo quem trabalha lá na Tecnoteixo, né? O cara costura lá cinto o dia inteiro e tal, o cara não se liga. Quando ele para pra ver, esse pedaço de pano vai levantar 10 toneladas, 5 toneladas, aquela vermelha que você tem ali, é um troço realmente impressionante. Aí quando a pessoa vê um ensaio, aí muda a percepção. Que aí o cara vê acontecer. Vê a capacidade ali acontecendo, né? Então foi uma briga pesada. Melhorou muito. Tipo 2018 lá que eu comecei com aqueles treinamentos públicos, no começo eu até perguntava, que isso era uma pergunta padrão em todos os treinamentos que a gente sempre deu, né? Quem conhece cinta? Meia dúzia levantava a mão, tal. Da minha época, vamos dizer assim, pra cá, eu até já parei de perguntar, porque já é conhecido. Todo mundo já sabe que existe cinta, né? Na época nem sabiam que existia, né? Então, foi uma luta complicada. Né? Então, a gente se diferenciou muito nessa questão de sempre ter uma qualidade, né? Por exemplo, você falou 2000, nas minhas colinhas aqui, ó, a gente já começou a fazer a cinta conforme EN na época. Não tinha norma no Brasil, né? Eu até brinco sempre, né? Com fundo de verdade, né? Que a culpa de ter cinta branca 5x1 no Brasil foi nossa, né? Que nós que lançamos esse produto, né? Não tinha referência, a gente foi na onda do cabo de aço, né? A Levtech lá, quando começou a fazer as primeiras cintas, seguiu o cabo de aço, vamos dizer assim, né? 5x1 e foi-se, né? Temos as normas americanas também ainda, as ASME ainda são 5x1, né? Tem essa cultura, né? Mas já desde 99, você nem começou a trabalhar, já tinha cinta colorida e 7x1 para você usar, entendeu? Então a gente sempre teve nessa vanguarda, vamos dizer assim, de ter um produto de excelente qualidade, né? E aí o próprio produto em si já é um pouco milagroso, né? Você olha, você fala, eita. E aí ainda vem esses aventureiros que a gente estava conversando no início, né? Aí complica mais ainda, né? Te falei, ontem teve um ensaio de uma cinta de concorrente que foi levada lá, né? Isso é normal, né? Clientes, principalmente distribuidor, né? É assediado. Fica com essa amostra, eles mandam para nós, né? Teve uma que 8 toneladas era para romper com 40, porque é 5x1, já tá errado, né? Mas tudo bem, vamos ignorar essa parte. Rompeu com 19 alguma coisa, não deu nem metade. Meu Deus do céu, entendeu? Então tem casos assim que beiram um absurdo. Aí o cliente que não conhece cinta, que ainda existe, por isso que eu te falo, ainda tem muito isso de não, cabo de aço, pô. Cabo de aço. Vem com esse negócio de fita aqui pra cima. Aí o cara se convence, beleza. Põe uma cinta dessa população, dá um acidente, pronto, queimou a imagem da cinta pro resto da vida. O resto da vida. E o cara nunca mais quer. Pode acontecer com cabo ruim também, com uma corrente ruim. Eu lembro da entrevista, eu acho que o Elias já veio aqui da Rude, né? Já, o Elias já, vamos trazer ele de volta. Ele, inclusive, nessa revisão da norma, ajudou a gente pra caramba, né? O cara manja muito. E ele conta isso, né? Também tem o mesmo problema com corrente ruim aí no mercado, né? Tem pra todo gosto, né? Então é complicado, né?
fazer o quê, né? O produto pode ser excelente, mas e agora? Você tem que comprar de quem é bom, né? Eu conto até nos treinamentos, né? Como piada, logicamente, né? O cara que inventou cinta, pra mim, era um ex-presidiário. O cara foi fugir, montou uma Tereza, Tipo isso. desceu, né? Pegou, opa, cara, dá pra... Que o nó perde resistência. Não pode... Mas ele montou, pô, mas eu desci pesado, com um pedaço de pano, literalmente. Opa, Ali, né? esse pedaço de pano dá pra fazer alguma coisa, né? Tipo então, eu tô devendo ainda. Eu já busquei, já consegui identificar a história da cinta tubular. Já tenho alguma referência nisso. Não vou falar porque eu ainda preciso estudar muito, né? Uhum. Mas a cinta plana eu já vi sites, né, que eu fui buscar dizendo que foi por causa da NASA, programa espacial, que eles precisavam de material leve, né, que de alta resistência. Mas já tem, por exemplo, desde 1800 e pouco, cinto de segurança. Uhum. Então, a indústria têxtil, né, a parte de tecelagem já é bem anterior a esse programa espacial, né? Então, eu ainda não tenho... Ainda vou responder isso daí, até... Não sei quando, porque é muita pendência, bicho. Mas um dia eu vou responder essa pergunta. Nem que caberia um livro, hein? Caberia um livro. O Jorge, nem que eu tenha que bancar uma pesquisa de algum estudante aí de história, não sei. Porque é complexo achar esses registros. Sim. Fazer pesquisa na internet é muito bacana, útil, mas não é certeiro, né? Eu tenho um projeto aqui, já que a gente entrou nesse assunto, né? Eu tenho um projeto aqui de uma literatura histórica, de movimentação. Onde começou? Todo mundo fala, começou aqui, começou ali e tal. Eu já comecei a levantar isso, né? Pra gente depois colocar tipo a isso no manilha. papel. Eu acho que manilha deve ser o item mais antigo de movimentação de cargas de todos, né? É um negócio que os vikings já usavam. Já usavam. Né? Guindaste, você fala, pô, tem aí Guindaste, Aristóteles que fez alguma coisa, Arquimedes fez alguma coisa. Tá, mas antes de Aristóteles e antes de Arquimedes já teve alguma coisa. Já tinham montagens. Como que foram feitos essas montagens? Eu tenho esse desejo aí de... Assim, do Brasil a gente domina a história porque nós que iniciamos a história, né? Sim. Agora para trás realmente precisa... Tô devendo. Precisa estudar isso, né? Sim. Cinta, né? Entrando agora na norma 15637, pra gente falar um pouquinho aí dessa evolução tecnológica, né? Eu tenho aqui um bom resumo também que você me passou, né? Certo. Desse passo a passo, né? As primeiras edições da BNT foi 2008. Olha só, cara, como é nova essa norma, né? 2008. Foram basicamente 10 anos de briga para sair essa norma. Foi assim que eu conheci o Edinaldo, inclusive. Sim, ele não trabalhava na Tecnotation, né? Trabalhava nessa outra que eu chamo que é o nosso concorrente de excelente qualidade. E, cara, não faz ideia, cara. Você já participou das nossas reuniões online? Já participei. Qual que é a sensação da reunião? Eu participei uma em 2012 ou 13, não sei, presencial, que era na Paulista. Já foi na presencial que você participou. Mas você já pegou a parte suave também, né? Era muito tranquilo. É muito tranquilo hoje em dia. Não sei que ano que foi, mas eu participei de uma reunião só lá. Com certeza antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Veio a pandemia, ficou tudo online, né? Não, foi bem antes, foi em 2012, 2013, alguma coisa assim. Foi uma reunião lá atrás. Depois não participei mais. Aí agora na online, o problema que nós estamos tendo, eu de participar na reunião, é que ela está coincidindo certinho na mesma data do rigging. Então a gente mudou para de manhã por causa disso. Então. Teve um dos colaboradores que veio com essa mesma reclamação. Falou, eu não posso deixar de participar do plano de rigging. Eu falei, beleza, aí mudamos para amanhã. Deslocou os horários. Agora é das 10. Então não é mais de tarde para... a gente vai tentando, né, encaixar, né? Vai indo. Mas basicamente hoje a reunião, você sabe, é muito tranquilo. Todo mundo fala, todo mundo é ouvido. Eu vou lá anotando, a gente viaja na maionese. Quando não tem consenso, deixa para a próxima reunião, faz pesquisinha. Cara, a gente é muito moderninho. Lá atrás era baixaria, era reunião de condomínio, cara. Era complicado. Eu lembro que eu era criança, né? Devia ter o quê? 16, 17 anos, ia lá de curioso junto com o Marcão, né? Vem lá, Jorgeão. O Marcão também é um outro mestre que eu já... Né? Ele e o Edinaldo foram os que mais me ensinaram movimentação de carga, sem dúvida. E, cara, foi complicado. Porque o consenso não quero que tenha norma. Né? Não quero. Porque 7x1, para, que exagero. Cinta colorida, pra quê? Vai dar trabalho, tem que ter tingimento e tal. Foi complicado. Então foi... Por baixo, 10 anos de briga. De briga. Para conseguir ter consenso e sair a norma, né?
E aí o escopo era só fabricação e ensaio, né? Tinha os limites aqui, cintas até 450 milímetros. A gente basicamente copiou a EN. Basicamente foi isso, quase que uma tradução da EN. Tinha, que eu anotei aqui, tolerância de 5% na validação. Esse é um negócio que sempre houve, né? Então, a cinta tem que romper, 2 toneladas, tem que romper com 14, mas se for com 13, tal, passa. Tinha uma tolerância para menos ou para mais? Para menos. Existe ainda? Não, já caiu. Já caiu. Já nessa de 2012, né? A segunda edição de 2017. Segunda edição que é de 2012. Várias melhorias em termos, melhoria no requisito de ângulo de olhares da cinta, né? Que é aquele negócio o olhar da cinta também não abrir, dos 20 graus. Porque o que acontece? Essa melhoria aí foi muito boa, porque hoje, muitas vezes, a gente vê o pessoal ainda trabalhando errado. O cara faz o curso lá na década de 80, acha que o curso está válido até hoje. Só que tem essas mudanças que o cara não considera. Não se atentou, né? Você vê direto aí, o cara pega uma cinta de 1, 2 toneladas e coloca no moitão da 500, de uma máquina de 500. Moitão desse tamanho, o cara chega com a cinta desse tamanho e coloca ela dentro. Estuprar a bichinha, tadinha. e aí ela fica daquele jeito assim, né? Isso. Aí não adianta nada. Então... E é aquele negócio que eu sempre falo, né? Você pode pedir o complemento que você quiser, velho. Isso, pelo menos lá no nosso modelo Tecnotape, isso não muda o preço em nada. A cinta de, 3 metros com 2 olhares de 1 metro ou com 2 olhares de 10 centímetros, o custo é igual. Então é só pedir, quero um olhar maior. Maior, não é simples, né? Simples assim, né? E aí você não tem um consenso, pessoal, porque é padrão, né? Você tem um padrão também de comércio geral, que não é fabricado por encomenda. O cliente compra e distribuição, né? O distribuidor não vai ficar fazendo estoque com olhar o X e Y. Aí o cara chega numa loja de departamento, compra uma cinta da Tecnotape, leva lá, chega lá, vou usar numa máquina de 500, não dá. Esse olhar não vai caber aí, né? E mesmo que caiba é aquilo, né? Se fizer esse ângulo maior que 20 graus, aí já começa a estressar. A comprometer, né? Aí aqueles cálculos tudo que a gente faz vai pro saco, né? Não vai adiantar em nada. Exato, né? Ensaios, então, esse requisito, né? Então, desde a segunda edição de tracionar, porque a fibra precisa acomodar, né? Então, na hora de fazer o ensaio, você traciona uma semi a carga, aí depois alivia, inspeciona a cinta e aí traciona. Sim, vai até romper, né? Requisito de etiqueta foi melhorando aqui também, né? Continuou só com apenas um anexo, né? Enfim, era uma norma, uma tradução da EN. Nessa segunda edição, algumas melhorias, e terceira edição, aí que foi a revolução total aí, né? 20 de dezembro de 2017, a gente tem essa tradição, as normas sempre são no final do ano, né? Então foi uma revolução total, né? Então tinha um anexo A, agora tem anexo A, requisitos de inspeção, anexo B, requisitos mínimos de segurança, e o C com orientações. Antes era só requisitos de orientação, né? Não tinha anexo normativo, né? Os itens foram melhor organizados, porque aquilo, para ser auditável, o negócio tem que estar organizado. Eu não posso ter, num parágrafo deve-se isso e no outro recomenda-se, né? Tem que separar. Isso também eu tenho que elogiar que a BNT faz esse suporte assim sensacional, de texto, né, cara? Cara, eles são muito bons. É difícil a gente mandar uma norma para eles e ele falar, não, tá ok, vão para consulta pública. Sempre vem, isso aqui poderia ser melhor, isso aqui tal. Os caras fazem uma análise realmente de texto, né? Eles não pegam a norma e clica, põe no sistema, não. Eles analisam mesmo, entendeu? Fora que participam durante a reunião também, né? Mas quando a gente manda, eles fazem um serviço muito bom, né? Essa daqui deu trabalho para eles, porque foi uma revolução realmente total. Então, a principal mudança é de escopo, fabricação, ensaios, homologação, utilização, inspeção. Então, entrou essa palavra-chave aí, né? Da homologação, que eu já te falei, que foi um serviço, foi quando eu entrei, né? Foi quando eu virei lá secretário dessa norma. Cara, foi muito gostoso esse trabalho, porque aí a gente fez tabelinhas, foi um serviço completamente diferenciado, né? Primeiro a gente montou o esqueleto, depois a gente foi movendo os requisitos e criando os novos, né? Aí foi revolução total, entrou aquela questão de diâmetro mínimo admissível, entrou, muita coisa, etiqueta melhorou bastante, entrou aquela questão da rastreabilidade por unidade produzida, né? Para você ter a identificação única da cinta. Que mais que eu anotei aqui? Eu anotei aqui, já falei também, não conheço nenhuma outra norma que infelizmente tem essa questão de eu poder me homologar, né? Seria sensacional. Imagina a Rude, por exemplo, que é uma baita referência de qualidade também, eles poderem dizer, pôr um selinho lá,
certificado 1556. Seria sensacional, né? Mas, enfim, né? Mas isso você acha que é uma tendência? Você acha que as outras normas elas podem ir para esse meio? Vai depender do quem manda é o mercado, velho. A gente pode falar em normas, leis, regulamentos, mas o mercado é soberano, entendeu? Provavelmente o mercado não está tendo problema com correntes, por exemplo, para não exigir isso. Com cabo de aço tiveram e muito, né? Tanto que implementaram até o Inmetro, né? Então teve aquela questão de barrar importação de cabo de aço que não seja certificado. Eu até posso importar um cabo de aço para movimentação de carga, só que esse fabricante tem que ser homologado, tem que ir com fitilo, tal. Então, por exemplo, cabo de aço já teve esse problema, homologou. Corrente provavelmente não teve ainda, né? Isso vai da pressão do mercado. O mercado vai exigir, né? Pode ser por causa de baixo índice de acidentes, por exemplo, baixo índice de problemas. É que eu falo, para montar uma corrente, eu vou ter que ter uma baita máquina específica, né? Não sei se você já viu vídeos e tal. Pô, o negócio vai soldando, já vai testando. Eu tive lá na fábrica com o Elias, né? A gente viu o processo de fabricação. Não é simples. Eu não consigo abrir uma garagem e começar a fazer corrente. Não dá, entendeu? Então eu acho que é por isso. Né? Aí a empresa que fabrica a corrente, que fabrica as manilhas, acabam sendo uma fundição mais. Um processo, a industrialização. Não tem como eu fazer uma gambiarra para construir uma manilha. Sim. Entendeu? Agora, comprar uma fita no mercado, mesmo fita da Tecnoteixo, o cara compra a fita da gente e costurar de qualquer jeito, qualquer um faz, entendeu? Sim. É mais fácil, né? Então, a inspeção é muito mais importante e crítica aí, né, nesse caso. Né? Nós mesmos, né? O meu processo o último, todo o processo tem inspeção, né? O cara cortou a primeira peça, vai ter costura. Então, durante toda a fabricação tem muita inspeção. E tem inspeção final antes de... que é a última, né? Que é por amostragem e tal. Tem algumas coisas que ele vê em todas as cintas. Tem coisas que ele vê em todas as cintas. São 700 peças. Ele vai ver 700 peças. E aí as mais detalhadas, de contar a costurinha, tá bonitinho, ele faz uma amostragem. Se passa uma semana sem vir uma mensagem lá do inspetor, liberação condicional, alguma coisa saiu de errado, eu sei que ele tá fazendo alguma coisa de errado. Porque a manufatura vai pegar sempre alguma coisinha. Sempre alguma coisa. Não tem como. Eu costumo dizer que o fator de segurança é sempre um fator de dúvida. Você tem dúvida no que você vai fazer? Não tenho dúvida. 1 para 1. Se eu não tenho dúvida, 1 para 1. Mas peraí, eu tenho dúvida desde o processo de fabricação até na utilização aqui, ali, tal, aí vai subindo esse seu fator de segurança, vai subindo. Então, a cinta, eu sempre enxerguei isso, né? Ela é 7 para 1 por quê? Porque desde a fabricação você já tem dúvidas E a característica do material, né? Eu acabei de postar ontem uma matéria no nosso blog falando sobre ensaio de dobro de carga, que é uma prática comum, né? Que não é dobro de carga coisa nenhuma, né? É o tal do ensaio de deformação, né? Então, a corrente tem a elasticidade elástica e inelástica. Plástica e não plástica, né? Então, você faz o teste lá de dobro de carga, solta, que na verdade é 2,5, né? 2 vezes e meia. Depende, cada norma lá, manilha é uma coisa, anel de carga é outra, enfim, né? Mas, no geral, é 2,5. E aí você faz a inspeção, realmente não teve alongamento. Só para o pessoal entender, né? Então, esse teste de deformação, você puxa 2 vezes e meia ou 2 vezes, dependendo da peça, da norma que você está aplicando. Aquela carga, uma corrente para 1.000 quilos, vou puxar 2,5 toneladas e soltar. E aí você mede para ver se passou de 1%, a tolerância é 1%. Ela tem que estar ali com o mínimo o passo dela é 6 milímetros, chegou em 7, acabou. Está reprovado. Assim. E aí que uma grande certificadora aí que todo mundo adora, que eu não vou citar o nome, né? Mas principalmente também não vou citar o mercado que mais adora, porque já vão associar e saber qual, né? Mas tem uma certificadora aí, tipo a BNT, tipo SGS e tal, que não são essas, que adora lançar norma técnica por ela própria. Certo. Né? E eles colocam isso de fazer dobro de carga em cinta, né? Aquela cinta que eu comentei ontem, que talvez foi a pior que eu já ensaiei, que eu nem tava lá, mas a pior que a gente já ensaiou na vida. Tipo, não deu 50% da carga de ruptura. Menos 50%. Ela no dobro, era de 8, era para romper com 40, errado, né? Tinha que romper com 8 vezes 7, não 8 vezes 5, mas beleza, pelo menos o cara tá sendo honesto, né? Tá lá dizendo que é 5 por 1. E com 16 ela aguentou, velho. Com 20 toneladas não aguentou.
Ou seja, se eu fizesse o dobro de carga nela, eu validaria, falar, pô, essa cinta tá boa e não tá, velho. Porque a cinta é outro material. Ele não tem o inelástico praticamente. Para chegar no inelástico é quase já na ruptura, né? Então, ela vai no dobro de carga, vezes 2,5, e volta e vai estar aprovada. Entendeu? Então, o dobro de carga não serve para cinta, né? É isso que eu explorei um pouquinho mais, né? E eu coloquei alguns vídeos, né? Dessas cintas assim de péssimo desempenho, que você vê que no dobro de carga ela tá tranquilo, né? Então são características de material completamente diferente, né? Por que que o Aramida, o Dyneema, o Aramida seria o Kevlar, né? O HMPE, Dyneema, o Vectran, que seria o poliarelato, aí a gente já pôs o fator 5:1. Porque é fibras de ultra alta. Mano, é outro patamar. Entendeu? E outro, aí é aquilo que eu tava falando, você entra na dúvida de fabricar. Nas dúvidas. Por que você pode diminuir? Você não vai conseguir ter Kevlar, Aramida no cara fazendo na garagem dele. Também. Mas a própria característica do material, a elasticidade dele é menor, entendeu? A elasticidade é boa para movimentação de cargas, porque ela absorve impactos, só que ela também absorve mais carga. Então o fator de segurança ele está lá por toda essa questão que a gente já abordou, né? Problemas de inspeção, que a gente sabe que o pessoal é relapso, é muito mais objetiva uma inspeção de uma corrente do que de cinta, que tem lá, por exemplo, o item corte, fácil. Tá cortado, tá ruim e tal. Agora, abrasão já começa a ficar subjetivo. Subjetivo. Eu vou entender de um jeito, você pode entender de outro. Teve um cliente que, cara, sensacional. O cara fez o seguinte. Começou um princípio de abrasão, aparecer os pelinhos, aí ele separou. Aí outro lote, ele deixou ficar um pouquinho mais. Aí ele fez, tipo assim, um quadro de 1:5. E trouxe para nós fazer o ensaio. Agora ensaia e aí isso. Ele chegou no parâmetro de abrasão dele. Tem um quadro lá com as fotos e com o material mesmo. Tipo, até aqui tá bom, né? Então daqui para frente. Subjetivo. Mas é lá pro uso dele, pra cinta específica que ele compra. Então não dá pra gente pôr em norma. Mas né? isso é o que ele usa muito, né? Ele Exato. tem uma utilidade muito com as cintas, né? Agora o cara que usa esporadicamente não vai nesse nível. Não vai conseguir estabelecer um parâmetro. Um parâmetro. Difícil, né? Então, por tudo isso, o própria elasticidade menor desses materiais de alta resistência, eu já consigo diminuir o fator de segurança. Com a mesma segurança. Então a cinta de 2 toneladas, 5:1, HMPE é mais segura que a outra que tem um fator maior? Não. É seguro se você respeitar a capacidade. O fator de segurança esquece, tira do jogo. Finge que não existe. Isso é uma coisa também que eu sempre pensei. O fator de segurança só serve para o laboratório. Eu acho que não era pra gente ter divulgado. Ninguém ter divulgado. Ninguém. Nem isso é um erro conceitual guindaste, que eu também fui voto vencido, né? O máximo que a gente conseguiu na norma foi já dessa edição de 2012, nessa penúltima. O máximo que a gente foi conseguir colocar uma nota. Convém não informar o fator de segurança na etiqueta. Não existe o requisito de informar o fator de segurança na etiqueta. E existe uma recomendação de não informar, mas não existe uma proibição. Complicado, né? É justamente por causa dessa questão de Mercosul, internacionalização, que complica, né? O Edinaldo que sempre fala, né? Porra, Jorge, tem de fabricante aí zoado que não atende o fator de segurança pondo na etiqueta, imagina se tirar. Aí vão fazer de qualquer jeito. Tem esse lado também. Esse lado também. Porque o que acontece? O que a gente vê muito do usuário, tá? Que do usuário final. O cara vai fazer, é 7:1, tá bom? Eu tenho que pegar uma peça aqui de 2 toneladas... Tô com uma cinta de 1.000, dá. Mas você tá fora. O cara faz conta na hora. Mas eu tô com a conta, tem um fator de segurança ainda. Ele conta com o fator de segurança. E tá lá na cara dele a informação, né? Isso é uma parte que um dia a gente chega lá. É uma coisa que... Proibir na etiqueta mesmo, não só recomendar, né? Ou proibir, ou então até mesmo, não sei se proibir seria o legal, já que tá lá bem transparente essa questão, eu acho que seria mais um caso da gente pegar o pessoal mesmo e capacitar melhor. Isso a gente sempre bate nessa tecla, né? Capacitar o treinamento, melhor. Não sei se você lembra quando você fez, já faz tempo também já. Faz 2 anos, eu acho. Então foi recente, você lembra? Foi recente. Uma das primeiras coisas que a gente faz no treinamento é a matéria que fala sobre o fator de segurança. A gente já começa já partindo desse princípio, né? Mas é aquilo, uma corrente, uma manilha, você não vai ter essa informação. Informação. Deixa eu te falar, assim, a maior dúvida que a gente vê no mercado, tá, Jorge? O que é? É o seguinte, essa dúvida ela é grande mesmo.
E muitas das vezes a parte de técnicos de segurança. Por quê? O problema do técnico de segurança é que ele tem muita norma que ele tem que conhecer. E ele começa a misturar uma norma com outra norma. Né? Eu compreendo a confusão. Ele começa a ter uma confusão dessa informação. Essa é a parte boa dos americanos lá com as ASMEs da vida, né? Essa organização deles é um pouquinho melhor que a nossa. Melhor. Né? Por exemplo, a ASME B30.9. Slings, velho. É slinga. Tem lá de corrente, de cabo de aço, de cinta. Tudo que é slinga tá lá num papel só, né? Isso facilita muito, né? Mas aí eles confundem normas até de outros setores. Por exemplo, trabalho em altura. Ele pega ali a norma de trabalho em altura, a norma que fala sobre cinto de segurança. E o cinto de segurança ele tem uma validade. Ele tem uma validade por... Ele, se eu não me engano, está em 5 anos, né? Então, da data de fabricação, acho que você tem 5 anos para usar. Depois de 5 anos, você não pode mais usar esse cinto de segurança. É um requisito de segurança, né? É um requisito de segurança. É uma movimentação de carga. Para aquela norma. Só que o cara pega aquela norma e traz... Não, mas a cinta, qual que é a validade da cinta? Não, a cinta não tem validade. Isso foi uma das mudanças nessa última edição. A gente deixou claro lá que não tem validade. Não tem validade. Então, isso aí foi uma coisa que eu observei. Por isso que ajuda a gente demais. Porque antes a gente respondia os clientes com a matéria do nosso FAQ e tal. Aí o cara fala, o fabricante tá, né? Tá se defendendo aí, né? Mas é real, depende, né? Tem cinta que vai durar 10 anos, tem cinta que vai durar uma semana. Uma operação. Eu fiz cinta com uma operação. Acontece. Só. Fez essa a operação. É a vantagem do material barato, acabou. Inclusive, né? Essa é a vantagem da cinta também é essa, né? Uma movimentação muito agressiva e tal, que você está destruindo cabo de aço corrente, cara, você bota a cinta e já acabou. Eu não lembro agora qual que é o tipo de fábrica, mas tem vários, né, clientes nossos que faz band de decapagem, né? E o cara descobriu lá, fez lá o trabalho de inspetor direitinho, descobriu que a cinta durava 15 dias. Cara, ele pôs a norma, uma semana, velho. Toda segunda troca a cinta. Troca a cinta. Acabou, mas essa cinta está boa. Tá bom. Mas troca e acabou. Entendeu? É melhor. Agora eu não posso pôr isso em norma, né? Porque cada uso vai ser um uso, né? Isso. Aí você tem o critério de inspeção. Isso aqui que eu achei bastante interessante. Já tinha esse critério na norma anterior. Tava no anexo C lá, nas orientações. Agora subiu pro requisito. É uma tendência que a gente tem de fazer isso. Isso é uma estratégia também. Até ISO 9001, outras normas fazem desse jeito, né? Coloca em orientação o que vai ser novidade lá no futuro, né? Então a gente tinha essa orientação do grau de risco, né? Análise de grau de risco. Aí o que acontece? O que eu achei muito interessante desde a outra norma? Quanto tempo... Qual é o período que você tem que fazer a inspeção na cinta? A inspeção você vai fazer conforme a sua necessidade. Você vai fazer a primeira de recebimento. Recebi, tem os itens que eu vou checar, ali da etiqueta, beleza, ok. Vou colocar essa slinga essa cinta para produção, para o pessoal trabalhar. É feita uma outra inspeção, toma aqui para você. Ali é mais uma inspeçãozinha de entrega, não é muito formalizado. É para anotar a data de início de uso. É para isso que ela serve. E que eu te entreguei ela boa, né? O almoxarifado vai fazer isso. E depois tem as inspeções de pré-uso. Essas inspeções de pré-uso essas são visual. As que salvam vidas. São as que salvam vidas. E aqui é a visual que o cara olha ali. Ah, tá ok. Tá, beleza. Vai embora. Essa é essencial, velho. É nessa que no treinamento eu bato pesado. Mas né? Porque é ali que o cara vai ver se tem alguma cagada, entendeu? Só que a pessoa tem que ser treinada. Tem que ser treinada para isso. Os dois problemas que eu vejo aí é que essa vistoria ela não tem uma obrigação de ser registrada, né? É pré-uso, né? É pré-uso. O cara olha, tá ok, vambora. Não, segue. Tem uma empresa que a gente trabalha que o procedimento dela é pegar toda na liberação de serviço, você tem que pegar o número de série da cinta e colocar na liberação do serviço. Isso força o cara a olhar, né? A olhar a cinta, né? Por exemplo, se a etiqueta já foi embora, ele não vai ter nem como fazer. Informação, né? Então, isso é muito bacana. Legal, a empresa foi além. Forçou. E essa daí é um dos problemas que eu acho é o registro. Ninguém registra ela. Olha lá e vambora, segue. A próxima inspeção é uma inspeção orientada pelo um especialista. Né? O que a gente chama lá de profissional qualificado. Que inclusive outra mudança nessa norma. Entrou o habilitado também, que antes não tinha. Né? O habilitado é o projetista, né? Vamos dizer assim. Né? É a cinta, é a Tecnoteixo.
Qualificado é o usuário. Usuário. Né? Que é qualificado para fazer aqueles cursos que a gente dá, é para qualificar a pessoa a olhar. E ele vai determinar um período para aquela inspeção e esse período é conforme aquela tabela que a gente estava Eu sempre citando. falo, né? Se você sabe, essa cinta aqui costuma durar 3 meses, faz mensal, velho. 3 inspeções ao longo da vida útil, tá lindo. Tipo aquela inicial mais 3. É até o que a gente tem lá no nosso formulário online, que está lá disponível no nosso site de inspeção, tem 4 coluninhas, já pensando nisso. Faz umas 3 ao longo da vida útil, tá ótimo. Tá ótimo. Só que, eu tenho uma cinta que dura 5 anos. Anual tá ótimo. Para ela tá tranquilo. A norma ficou igual e diferente, né? Porque antes ela colocava no mínimo anual. Hoje ela coloca conforme aquela tabelinha lá. E na tabelinha a condição mais suave é anual. Então meio que deu na mesma. Só que é aquilo. Os responsáveis qualificados aí vão ter que correr atrás de fazer essa análise de risco. Que também não é nenhum bicho de seta cabeça. Não é bem tranquilo. Né? E pelo menos parar e pensar. É trimestral, é mensal, é semestral, é anual. O que eu vou fazer aqui, né? Agora, onde que eu queria chegar com essa pergunta, né, o Jorge? É o seguinte, você tem uma qualificação, a Levitec tem lá a qualificação da cinta, ela vai mandar para esse cliente um certificado de fabricação, né? Sim. Que está falando até outro nome da norma, né? Declaração de conformidade. Todo mundo chama de certificado. Declaração de conformidade, você emitiu ela. Aquela declaração tem validade? É um papel, velho. Aquela declaração é um papel com informações sobre a respeito da cinta. De rastreabilidade, né? Lote e tal. E tem as capacidadezinhas, algumas informações de segurança, não utilizar sem proteção, aquelas coisas. Agora, quando for uma cinta larga, né, acima de 120 milímetros, vai ter lá forca, utilize só com o acessório correto, assim, tal. Por exemplo, foi a estratégia que a gente fez. Você comprar uma Sling 150D 5 toneladas, na etiqueta vai estar na forca VRNBR, não vai ter a capacidade. No certificado vai estar a capacidade, só que vai estar lá escrito todo esse detalhe. Utiliza um acessório adequado, assim, assado. Então, o certificado é um papel, velho. É um papel, ele não tem validade. Não tem validade. É nisso que eu quero chegar. Por quê? O que anda acontecendo? Uma mudança, só aproveitando, nessa última edição também entrou a assinatura do profissional habilitado. Não tinha. A gente sempre teve no nosso, né? O Fabiano lá, nosso engenheiro, saiu o CREA dele lá e a assinatura dele em todos, né? Mas não era uma obrigação. Mas isso, por exemplo, tem algumas empresas de garagem aí que não tem um projeto, não tem um profissional habilitado. E era normal isso aí para eles, né? Então, mas isso aí, a empresa também ela tem que ter um registro no CREA, não tem essa necessidade? Vai variar, entendeu? Nós temos, e não foi também porque a gente é bonzinho. O CREA bateu lá na nossa porta. Sim, e vocês têm que ter. É isso aí. Vamos ter, né? Normal. Mas, foram mais de 20 anos sem ter. Então, nunca ninguém, a gente não correu atrás. Quando eles vieram, a gente teve que se adequar. Agora, sei lá, no Espírito Santo talvez a regra seja outra, no Rio de Janeiro. Porque o conselho regional fica meio regional aquele ponto, né? Pode ser alguma coisa assim. Mas sim, né? Se eu tenho que ter a assinatura do profissional habilitado, você tem que ter o registro no CREA. Óbvio. Não tem como. Mas a questão é a seguinte, por que eu estou falando isso? Tem muito questionamento. Mas o certificado venceu. Chegou pra gente essas informações. O certificado venceu. Mas como que o certificado venceu? Me explica aí. Qual que é a data de validade, então? Entendeu? Você tem que... É por isso que a norma fala declaração de conformidade. Talvez está na hora da gente pensar em mudar de certificado para declaração de conformidade. Porque certificado tem validade. Quando você tem um certificado ISO 9001, tá lá. Válido até tal dia. Válido até tal. Então, o pessoal associa, né? Mas no nosso certificado aí de cinta, não tem válido até tal, né? Aí aquela questão a nomenclatura que está confundindo a turma, aí certeza. Está confundindo. Aí fala o seguinte, tem uma outra norma, né? Que é a NR 11 ou 12, não vou lembrar agora, 11 ou 12. Ela vai falar a seguinte questão. Você tem que fazer... a inspeção nos seus acessórios não antes de um ano. Então, todo ano você tem que fazer a inspeção nos seus acessórios. É o tal do mínimo anual, né? Mínimo, não é que não fala que é para você fazer anual. É o mínimo de 12 anual. Meses, né? Exato.
E pede que seja por um profissional habilitado, logicamente E um com engenheiro RT, e com a RT. Isso é loucura, cara. Né? Vamos Então ver, acaba a NR11 saiu de consulta pública já faz uns meses aí, né? Não Sim. sei se tu viu quantos comentários do Jorge tinha lá. Eu vi os seus e você viu os meus. Também tinha bastante. É legal lá, que a gente vê só o muito. pessoal conhecido lá. Vamos ver se eles vão nos ouvir, né? Eu não sei. Eu nunca fui chamado para nenhuma reunião dessa. Enfim, vamos ver o que é que vai sair, né? Porque eles estão tentando puxar a corda, meu amigo. Se sair como eles colocaram... Então, Cara, eu tenho medo na questão de certificação, quando você sobe muito a régua, igual a NR18 subiu muito a régua. Curso de operador de guindaste, 120 horas. Precisa ser com 120 horas? Pô, eu acho que até 500 horas. O cara devia ter um curso muito maior do que é. Mas quando você sai de 40 para 120, o cara não vai cumprir. Aí você tem um monte de gente que tem o certificado de 120 horas, mas é tudo Sim. feito de qualquer jeito, né? É complicado. É complicado. É que E nem, eles subiram muito a régua tem de uma vez regras só. que o legislador ele esquece da realidade, né? Então é um requisito que vai ser ajustado no papel aí. Isso é um clássico, né? Enfim, tem vários exemplos aí, não posso ficar falando muito, mas é complicado. A gente tem que sempre pensar no que é possível, né? Que nem, por exemplo, uma das críticas que eu fiz lá na consulta pública, né? Exigir o plano de Higgin, né? Sim. Cara, a gente não tem nem norma ainda. Mas tem uma outra coisa que vai ser não, o tá próximo. muito cedo ainda, cara. Deixa eu já fazer um merchan. Próximo podcast agora, né? Na sequência, a gente vai falar com uma pessoa de seguros, seguradora. E um dos requisitos da seguradora é o plano de Higgin, cara. Nem que seja pelo menos para baixar a pólice, né? Exatamente. Você vai ter um mega de um requisito desse. Então, eu tô sentindo o mercado se auto-fechando. O mercado da seguradora... Aí, é isso que eu tô te falando. O mercado que manda, O cacete. mercado tá fechando. O mercado passou a exigir, bota na norma. Aí o que acontece, Jorge? O que eu tava pensando? Nós estávamos aqui pensando nessa parte de validação desse certificado. Essa questão, então, não é o vencimento do certificado que está acontecendo, é uma outra norma que pede uma outra inspeção por um profissional habilitado. Por isso que você tem a RT. O pessoal confunde com IPI também, IPI. né? Cadê o CA da cinta? Não tem CA, não é um IPI. Se tivesse, ia ser bem pior. Sim. Porque aí eu ia ter um papel me autorizando por sei lá quantos anos a fazer a cinta de qualquer jeito. Né? Por isso que a gente nunca correu atrás da implementação das portarias de Inmetro e tal. Estamos esperando aí o novo marco legal do Inmetro, que não saiu. Também eles estavam fazendo um belo serviço, foi para consulta pública, veio a pandemia, ferrou o trabalho deles lá. Né? Eles estão querendo dar maior celeridade, né? Porque hoje o Inmetro ele meio que pega a norma e faz a versão que ele bem entender e publica a portaria. Né? Então eles estão melhorando muito isso, né? Participar o Inmetro na elaboração da norma. E depois a portaria ser, cumpra-se a norma tal e ponto, né? Porque hoje você tem um risco muito grande, né? Você tem lá copinho plástico, eu sempre dou o exemplo, né? Que copinho plástico tem que ter o selo de metro e movimentação de carga dos acessórios, não precisa. Não precisa. Né? Mas o copinho plástico você vai ter aquele aprovação por sei lá quanto tempo, né? Trabalho em altura também, esse cinto de segurança e tal. Quem disse que o que você produz no dia a dia é igual àquela amostra que você mandou para aprovação, né? Então o certificado não atesta que você faz produtos competentes, ele atesta que você tem capacidade de fazer produtos bons, mas não que você faz sempre, né? Eu sempre falo, né? O certificado que dá mais base realmente é o da ISO 9001, que você tem um sistema de gestão, processo. Que você tem um processo que no mínimo melhora, nunca cai. Nunca cai. Ô Jorge, agora, risco, né? outra dúvida aí das normas, né? Desde 2099, 98, né? 1998 que ela começou. 2008. 2008 que começou. Desde essa data aí, ela já saiu em 2008 com padrão de cores? Sim. É que ela foi baseada na N, né? Por que existe o padrão de cores? Eu que te pergunto, para que existe padrão de cores? Cara, eu já tive um problema e vou citar o problema que eu tive e eu sei que é por esse motivo. Eu consegui... foi um fabricante que fez a cinta errada. Nós fizemos um planejamento e ia usar 2 cintas
de 10 toneladas. 10 toneladas, cor laranja, certo? Aí você pegou no calcanhar de Por causa de uma situação lá, que essa cinta ela ia passar dentro de um determinado local, eu não tinha como ser uma cinta de 30 milímetros, que acho que é o padrão. 300 milímetros. Teria que ser 15. Então ela teria que ser dobrada, quádrupla. O que aconteceu? De longe, eu vindo de carro, bati o olho, tô vendo a peça subindo com 2 cintas vermelhas. Aí tu já fez o cálculo na cabeça e não, eu já fiz o plano, sabia que já era de sabia. 10, né? Na hora que eu vi a cinta vermelha, já veio aquele... Já deu aquela branquiçada já, né? Aquela gelada, sabe? Você dá até aquela... Dentro da Petrobras, andando a 30 por hora, você não pode correr para chegar lá no lugar, mas a vontade era de pôr 120 no carro para chegar lá logo e mandar o operador colocar a peça no chão. E na hora que eu cheguei, a peça já estava chegando no lugar. Deu aquele frio. Pô, aí já falei que todo mundo tá errado, vocês estão subindo com a cinta errada. Na hora que nós fomos olhar... Era de 10. Era de 10. Sabe o que o fabricante fez? Pegou uma cinta de 5, outra cinta de 5, juntou e costurou. Com certeza ele validou isso daí e deu certo, né? Deu certo. Claro né? que não. Me assustou. Não, eu tomei aquele susto, né? Mas ele tava fora da norma. Deu certo a movimentação aí, movimentação. mas eu aposto que você quiser que se a gente pegar duas Essa cintas cinta de 5 romper, toneladas e colocar numa máquina de ensaiar, ela não vai dar os 70. Não vai dar. Não vai. Então, é o seguinte. Dali eu já peguei, o padrão de cores, ele serve pra isso. Pra me chegar de longe, já bati o olho ideia, e né? acabou. Um requisito de segurança extra. Beleza, que a cinta eu vai penso? sujar. Acima de Tem esse 40, problema. acima de 10 é tudo laranja. Mas acima de 10 também você não tá com profissionais que não são da área. Abaixo de 10 você pode ter um Tem uma caldeireiro. ideia aí. Tem uma ideia. Tal, isso, aquilo. A gente Mas qual tem... o motivo? Foi até um profissional na área de rig que já deu essa ideia. Eu anotei lá na pauta para quando a gente for revisar a norma de novo, né? As cintas de 10 são um problema, né? Porque você bate o olho. Isso é outra utilização do cinta quando da cor, né? Quando a gente analisa vídeos na internet e tal, a gente já bate o olho e já começa a fazer cálculo, né? Mas quando é laranja, a gente já fica... E aí? Pode ser de 10, pode ser de 20, pode ser de 50, de 100, né? Difícil, né? Então, uma ideia é os frisos, né? Os frisos não são normativos, né? Aquelas linhazinhas... Sim. 5 linhas, 5 toneladas. É uma boa prática do É fabricante. uma boa prática hoje, né? Aliás, eu não me lembro de ter visto isso em nenhuma norma, né? Já deve ter tido alguma antiga e colou, né? É que nem a placa octogonal das linhas, né? Sabia que não tem que ser octogonal? Sim. Mas todo mundo adota, né? Porque grau 8 lados, todo mundo adotou, né? Por isso que eu falo, o mercado é que manda, velho. E aí uma ideia nesse sentido, né? De em vez de fazer cada linha 1 tonelada, fazer cada linha 10 toneladas para esses usos, né? Quem sabe a gente chega nesse ponto, né? Tá lá anotado. Porque aí você bate o olho, uma cinta laranja com 5 frisos, 50 toneladas. Isso é uma baita ideia para a gente tentar contornar essa situação. Mas de maneira geral é isso, né? A ideia de você bater o olho e saber a carga que tá sendo fixada, né? Agora, ambientes pesados, tipo construção civil. Mesmo na indústria, se tiver muita graxa, muito óleo, a gente sabe que a cor vai embora, né? Então tem essa desvantagem, né? Ou seja, etiqueta é essencial, né? Etiqueta que tá ali a informação. A cor é um requisito a mais, né? Vamos dizer assim. É aquilo, pode só... eu até anotei aqui, né? Se em 20 anos salvar uma vida por causa da cor, já valeu a pena. Valeu a pena. Já valeu a pena ter esse requisito, né? E temos, sobretudo, aquela situação que você acabou de falar de um gancho do moitão de 200 toneladas e eu vou movimentar 5 toneladas. A gente vende muito cinta que a gente chama de redutor de gancho, né? Então é uma cinta que você vai colocar lá e aí ela vai ter o acessório menor, né? Um anel de carga menor para ser compatível ali com aquela movimentação menor. Aí é fantástica a cor, né? A cinta é verde, você vê lá, guindaste, 200 toneladas, mas a cinta verde, na verdade é 3 toneladas. É só... Entendeu? Tá ali. É isso. Então ela também serve para... Agora é o seguinte, outra questão, foi até uma questão que eu te liguei no final do ano aí, acho que foi no final do ano, que a norma estava para ser publicada, mas como eu não estava acompanhando a norma, não estava acompanhando as publicações da norma, e me deu uma dúvida, porque eu estava num cliente e chegou lá uma cinta branca. Não vai usar. Aí o cliente, por que não?
porque ela não tá no padrão da BNT. Tá sim. Aí ele pegou e puxou a etiqueta. E, ó, tá escrito na cinta padrão BNT. E tava 7x1 pelo menos? Ou era não, 5x1. Aí eu peguei, vamos lá na BNT. Tive que sentar com ele, a BNT aqui, assim, assim, assim. Eu peguei, como a cinta foi produzida naquele mês, tinha data de fabricação, e ela tinha sido produzida naquele mês, peguei, a norma eu sei que tá pra publicar. Não, mas esse requisito tem desde 2008. Será que os caras na norma mudaram, Pode ser, podendo ser a cinta branca? Deixa eu ligar pro Jorge. Aí foi onde que eu te liguei. Pode ser cinta branca? Validou alguma coisa? Aí você falou, não vai validar isso, né? Não tem como. A não ser que, cara, a gente vende muito cinta assim ainda. Não branca, que a gente adotou uma cor lá, um cinza clarinho para diferenciar dos outros, mas tem cliente que quer, porque quer a cinta ASME. Eu quero cinta conforme ASME B30.9. Eu vendo. Fazer o quê? Eu vou fazer uma fita que dá 5x1? Não, eu pego a de 7x1 e vendo com 5x1. Beleza. Beleza. Né? Mas é isso. Isso é um dos grandes motivos de ter cinta branca. A porra da norma americana, né? Os americanos implementaram isso e ficou, né? Ficou. O que muda dos Estados Unidos? Eu até trouxe aqui. Tem as normas lá, a ASME e tal, eles chamam a WSTDA. WSTDA é o World... Cadê o nome que é bonitinho aqui? Não vou achar aqui tão rápido. Mas é a Associação dos Fabricantes, né? Web Sling Tie Down Association. Então, Web Sling e Tie Down, que seria uma amarração. Então, uma associação dos fabricantes lá. Inclusive, eles têm uma revista top que eles lançam semestral em inglês, né? Tem que estar afiado no inglês, mas traz sempre bastante coisa interessante, né? Então, lá eles... não são normas, né, que eles publicam Recommendation Standard, né? Padrões de recomendados, né? Só que aí a ASME vai lá e chama, e aí fica como se fosse oficial, né? E já caiu, né? De 2020, temos a WS... Cadê você? WB... Meu Deus, eu não anotei. Cadê? Não lembro agora, mas é que elas têm várias siglas, né? Tem a WS, não sei o que, WB, então eles têm a norma de fitas também, né? Então já teve uma época, continua tendo essa requisição, só que não tem a tabela, né? Que além de ter o 5x1, temos um código de cores para fabricante, para identificar fabricante. Olha como é completamente diferente a visão deles lá. Então... a Tecnotêxtil teria uma cor, né? Um concorrente seu teria outra. Né? Então, por exemplo, aqui vou colocar os nomes mais famosos aí, ó. California Webbing, uma linha preta e uma verde. As fitas deles. Kinedyne, famosa aí nas partes de EPI também, uma preta, uma amarela. Opperman, que Opperman é o pioneiro na fabricação de fitas no mundo. A primeira fita que já se viu foi dessa empresa Opperman. Uma verde e uma azul. Mas para isso, a empresa ela tem que se homologar em algum ponto para esse órgão. Tanto que essa tabelinha aqui dessa norma saiu. Hoje tem só consultar a WSTDA para obter um código. Tipo assim, não é mais pública essa informação. Não é mais pública. Mas você... Então, o requisito de cor deles, né, de identificação, é completamente diferente. Eles querem achar o fabricante. Porque se alguma cinta lá acontece, que nem aconteceu o que eu te falei de sexta agora, de quinta, uma cinta de um cara que vende para 40 toneladas de ruptura e dá 19, o que tu acha que acontece lá nos Estados Unidos? Cara, esse cara vai ser... A firma dele vai quebrar, vai falir. Provavelmente vai ser preso. Então, também tem isso. Por que cinta branca nos Estados Unidos? Não é que a cinta é branca. Ela é branca para poder ver os frisos, para poder identificar o fabricante. Entendeu? E aí a gente pegou essa cultura, né? E é outra justificativa. Por que 5x1 dá certo lá? Porque se você fizer besteira lá, você vai preso. Não tem... É isso. Tem um acidente que é muito engraçado. Eu passo isso no curso, né? O operador deixa cair uma carga, não machuca ninguém, mas a carga caiu no chão e tal. E você vê o operador saindo correndo. Por que ele correu? Porque ele vai ser preso, cara. O cara vai ser preso, né? Então, por isso que ele correu. Ele já foi foragido, entendeu? Mas são situações que... Mas são clientes. A gente tem também muita indústria aqui no Brasil que é filial de matriz americana, né? Sim. Os caras querem ASME. Acabou, velho. Eu quero a cinta conforme ASME. Tranquilo, mas seja honesto. Bota lá na etiqueta ASME. E não a BNT, igual estava na...
na que nós pegamos. Só que é até um contrassenso, né? Porque eu boto ASME lá e qual que é os frisos padrão da Tecnotexto? Não tem, Não né? tem. Você não tem uma homologação da Tecnotexto, por exemplo, Posso lá até me nesse órgão cadastrar, não americano. custa nada. Aliás, eles são muito gente boas também, já entrei em contato por e-mail e tal. Porque essa revista deles lá, que é muito boa, eles lançam... eu não sei se é sempre nas mudanças de estação, né? Spring, não sei o quê, eles lançam, né? E eu queria, descobri recente, né? Recebi um e-mail que eu sou sócio lá, eu compro as normas lá com o meu login pessoal, né? E veio essa notícia, né? Lançamos a nova Spring Edition, não sei o que, da revista. Eu li, eu achei do caceta, assim, né? Você vê que a gente tem aqui hoje A Crane. a Crane e tem também a Crane. Vou só Além mandar um disso, recado. temos a Crane Brasil, né? E temos a Crane, né? São 4 revistas aí de movimentação de cargas no Brasil. Já que você está falando das revistas, eu vou só dar um recado. Crane Brasil, dá uma chance pra gente, conversa com a gente aqui, pô. Né? A gente tá querendo conversar, o pessoal não... Para não fazer... tanto pra gente começar a publicar lá, né? Começar a ter alguma relação, né? Mas tá difícil, o pessoal tá... É um mercado muito fechadinho, né? Por isso que eu falo, não tem concorrência, só tem uma revista, né? Então, o que inclusive, vamos combinar. Muito bom. Só matérias assim... Excelentes, né? Por isso que a gente quer estreitar um pouco o laço com eles, né? Eu comecei a publicar alguma coisa lá, né? Começou quando? Foi uma novidade qualquer. Foi, eu acho que justamente dessas cintas de reboque e tal que a gente publicou. Sim. E que tá em andamento ainda, né? Mas a gente publicou no nosso site uma matéria e eu espalhei e tal. E caiu lá no e-mail do Wilson. E ele, isso aqui tá muito bom, não sei o que, tal. E me chamou e eu tô começando a escrever lá. Vamos firmar 2 compromissos aqui? Você voltar com o Edinaldo, né? Pra gente falar dos defeitos de cinta. Sim, E quando essa norma publicar, vamos voltar pra gente bater um papo. Essa, inclusive, é uma... Nessas primeiras edições que a gente fez dessa norma 15637 mesmo, tinha lá uma data de publicação e data de validade, que era uma novidade, né? Sim. Essa daqui vai ter que ser papo de 1 ano, na minha opinião. Não definimos isso ainda, né? Mas, na minha opinião, no mínimo 1 ano para se adequar. Sim. É uma quebra de paradigma, assim, absurdo, né? O pessoal faz hoje reboque de qualquer jeito, não tem requisito, não tem... Essa daí vai ser importante. Né? E nessa, voltando ao assunto lá, mandei e-mail, tem como disponibilizar as edições anteriores? Putz, cara, mandaram tudo, e-mail, link para download. Essa WSTDA é uma maravilha, os caras são realmente muito bons, né? E quem sabe a gente faz uma porra dessa aqui no Brasil, né? Sim, precisa. Nem que seja não só de cintas tão específico, mas de movimentação, de cargas, de maneira geral. Porque o nosso ordenamento, né, de normativo, ele classifica, né, por CB, né, que é esse comitê brasileiro. A gente está no CB17, que é indústria têxtil. Aí a corrente está na indústria siderúrgica. Não está, né? Está no CB de... o nosso é CB99, nem sei o que vocês é 99, que é a qualificação de pessoas. Pessoas, isso. Então ele é por atividade, né? Só que aí acaba que, né, dentro do CB17 têxtil tem lá movimentação de cargas. Dentro do CB99 qualificação tem movimentação de cargas. Poderia juntar tudo, movimentação de carga, aqui esse CB. Impossível, porque não é assim que a BNT enxerga. Se organiza, né? E vou combinar que eles têm uma organização muito boa, então tá bom o negócio. Mas em termos de associação, a gente podia pensar, né? Uma associação de movimentação de carga, né? Então, voltando na associação, a gente tem um projeto, mas ele partiu dos operadores, né? Então, o pessoal de operação, eles partiram com uma ideia de ter uma associação. E a nossa ideia aqui também é ter essa associação com fabricantes, montadoras, operadoras e não só a mão de obra de base, né? Todo mundo. Né? Todo mundo, mas tem uma associação... Quem já deu um avanço nesse estudo uma vez foi o Gustavo lá, Gustavo Cassolato. Ele até fez o estatuto e tal, só que a gente parou, né? Não, nós começamos também... Deu uma andada, mas parou, né? Nós começamos o Cristóvão, né? A gente aqui junto com o Cristóvão da Certec, mas outras... Começamos ali a mexer com o estatuto, fazer alguma coisa, mas parou. Parou. A gente no nosso dia a dia, né? É muito B.O. para resolver. Eu mesmo... na época que eu vi, eu falei, porra, show de bola, mas não conte comigo, pelo amor de Deus. Né? Não dá. Não consigo secretariar um negócio desse, né? Entendeu? Complicado, né? Bom, bacana. Mas chegamos lá um dia. Eu acho que a gente tem como chegar lá, né?
Bom, Jorge, vamos lá. Então vamos firmar aqui 2 compromissos do Edinaldo. O Edinaldo, até conversei com ele, eu nem sabia que ele tinha... Sabia sim, eu tinha visto o livro dele, tinha visto, mas não sabia que era ele que tinha escrito. Sim. Porque ele já falou, Edivaldo, você tem que vir aqui com o livro pra gente bater um papo sobre isso, né? Então... O de amarração, o bichão é tão filho da mãe que ele abriu, cara. Tá na internet. Tá na internet. Tá na internet, de graça. Então, todo isso, o conteúdo de amarração dele. eu queria trazer ele aqui pra gente conversar sobre isso, né? E vamos voltar aí pra falar sobre o reboque. Eu vou aos 4 ventos espalhar essa norma de reboque assim que sair. E o reboque eu sou extremamente leigo. Acho que quase todo mundo. Né? Cara, ele é uma norma que vai sair completamente do que a gente está acostumado com movimentação, né? Sim, então. É um fator de segurança invertido, né? É pra baixo. É pra baixo, é um negócio que é estranho, né? É estranho por causa do fator de slim, de chicoteamento. Cada um vai falar um nome, né? O que acontece, né? Eu ponho... E mesmo no plástico, né? Não precisa ser... Eu ponho lá numa manilha, por exemplo. A manilha, sei lá, de 5 toneladas rompe com 25, eu tenho que pôr uma cinta aí de 22,5. Pra romper antes da manilha. Senão ele vai projetar a manilha. Aí toda a vantagem de utilizar um reboque têxtil vai pro saco, né? Sim. Porque não tem o chicote, mas tem a projeção de estilhaço, vamos dizer assim, né? Uhum. Então é um cálculozinho meio fora do comum, né? Os pica das galáxias que já trabalha com... Que a gente tem vários clientes nesses... Pô, os caras são... Tem cliente aí, fabricante de trator e tal. Os caras das mineração. Mano, eles são monstros, velho. Eles são muito inteligentes. Eles já utilizam nessa pegada, já pensam nisso, né? Então, mas é uma novidade, entendeu? A etiqueta vai ser completamente diferente. Então, mesmo nós, né, para esses clientes, a gente vai ter dificuldade. Porque o cara compra lá. Tem cliente que pede 2x1, tem cliente que pede, não, eu quero conforme ASME. Ah, mas é para reboque. Não, mas conforme ASME e tal. E ele faz o cálculo por conta, né? dele. Então, vai ser um choque. Se a gente lança a norma sem um prazo de validade, meu Deus do céu, o mercado vai ficar doido. Então, é isso aí. Então, vamos voltar para a gente falar bem dessa norma, né? Sim. Porque ela vai ter que ser bem divulgada. Vai ter que ser bem divulgada, né? Então, a gente está aqui com o canal aberto para a gente poder falar sobre isso. Beleza? Bom, pessoal, a gente tem um tempo mínimo aqui de máximo, né, de podcast, justamente por causa das nossas câmeras aí de gravação. Daqui a pouco vai cortar aqui, né? De novo não, pelo amor de Deus. Por isso que eu já tô até dando aquele lá que eu acho que foi o quê? Umas 4 horas de conversa, tranquilo. Cara, deu muita conversa. O pessoal não tá tendo noção do que a gente fez. Foi muito longe, né? A gente falou praticamente de tudo. Começamos com esse papo aqui, foi indo, história da Tecnotextil, veio. Aí eu perguntei, qual que é o defeito que tem numa cinta? Aí foi você ou foi o Edivaldo? O Edinaldo já pegou debaixo da cinta. É esse aqui? Aí jogou na mesa aqui a cinta e já começou. E foi indo, né? E foi um negócio muito bacana. E aí, o Jorge, fica à vontade aí para voltar, sempre que quiser também, se tiver algum produto novo, quiser divulgar alguma coisa. Quem sabe nessa que o Edinaldo venha, já divulga também a data de cursos aí, que a gente ainda não planejou para esse ano. Certo. Que é interessante, o pessoal não faz ideia, né? O pessoal vê, treinamento gratuito, é marketing. Marketing. Tu que fez a aula lá. Quando que deu tempo de eu fazer propaganda da Tecnotextil? Não teve. Não tem como. É muito conteúdo. É muito, eu tinha que aumentar a quantidade de horas, isso sim. E é um treinamento muito, muito válido, né? Assim, muito bom. Né? O nosso aqui, né, é um pouquinho diferente, né, do de vocês. Porque lá você vai falar só da parte de cinta, né? O foco da cinta. A gente aqui já abrange todos os acessórios, né? Mas aí é bacana. O da Tecnotextil, muito bom o treinamento. Pretendemos aí formar outras pessoas lá. Estamos esperando aqui o pessoal voltar para poder colocar lá. Tentar fazer a mesma pegada de sempre, vários treinamentos ao longo do ano. Aí a gente já divulga essa agenda, certo? E estamos aí à disposição. Pessoal que ficou até aqui, muito obrigado, né, por acompanhar a gente aí, né? E Jorge, mais alguma coisa aí pra gente? Não, só encerrando, agradecendo aí o espaço, né? A gente sempre gosta de espalhar a palavra da segurança, né? Espero que tenha esclarecido bastante aí esses papos de cinta branca e tal. Acho que foi bem legal. A gente abrangiu aí um pouco de coisas que o pessoal não conhece, que nem essas identificações por linha e tal, né?
E vamos que vamos. O convite final, né? Você que trabalha com cinta, né? Venha se inscrever na nossa comissão de estudos, né? O pessoal não sabe, mas qualquer um pode participar da elaboração de normas, literalmente, né? Sim. E é muito interessante isso, porque mesmo você não participando, você é avisado lá pela BNT, está em consulta pública, você já tem conhecimento do que vai vir, né? Então a gente tem um link que é bem chatinho, por isso que eu estou vendo aqui, né? Mas aí, qualquer coisa, você me manda o link que a gente coloca né? Mas é bit.ly, né? Aquele encurtador, bit.ly/CE17-800-02. Mas eu te mando aí para você colocar. E a gente coloca. E aí venha fazer parte da comissão de estudos, né? Aí você chora onde tem que chorar, né? Exatamente. Aí exatamente. que a gente propõe as mudanças para a norma mesmo, né? E beleza. Obrigado pelo espaço. Isso aí. Obrigado, pessoal. E até a próxima, tá? Próximo já podcast aí vai ser com um representante de seguradora, tá? Vamos falar bastante aqui. Papo interessantíssimo. A Cinta também, né? Vamos falar um pouco aí da responsabilidade do usuário, né? Com isso e da parte da seguradora, como a seguradora ela enxerga esses pontos. Tá bom, pessoal? Estamos aí. Até a próxima. Obrigado.